nossa aula agora vai ser de matemática e a tia vai pedir para você pegar o livro didático, o livro novo, na página de número 3. Nós vamos estar aqui falando um pouquinho sobre a abertura do capítulo. E o título se chama Números, Estimativas e Geometria. E aqui vai falar um pouquinho sobre o que nós vamos aprender neste novo capítulo. Neste capítulo, você vai se divertir com a história dos 3 porquinhos, escrever mais números, traçar caminhos, fazer empilhamentos, tentar descobrir quantidades, participar de uma pesquisa, construir gráfico e montar casinha com figuras geométricas. Olha quanta coisa nós vamos aprender neste capítulo e está falando um pouquinho sobre a história dos 3 porquinhos. Quem aí do outro lado conhece a história dos 3 porquinhos? Eu acredito que todos vocês conhecem essa história e nós vamos aprender muito sobre ela. Agora nós vamos para a página de número 4. Olha só, na página de número 4 nós temos assim, contando e ordenando. Então, nós vamos aprender aí a contar e a colocar em ordem algumas situações. Então, aqui nós temos, ouça com atenção a história que seu professor vai contar. Então, a história é a história dos 3 porquinhos e a tia vai estar colocando agora a história dos 3 porquinhos. Então, vamos prestar bastante atenção. Os 3 porquinhos. Era uma vez 3 porquinhos que resolveram construir as suas casinhas. O primeiro porquinho era muito preguiçoso. Construiu sua casinha de palha rapidinho e foi dormir. O lobo mau bateu na porta e gritou: "Abra a porta, senão vou soprar, e a sua casa eu vou derrubar." O porquinho não abriu e o lobo soprou. Soprou e derrubou a casa. O segundo porquinho era muito brincalhão. Construiu sua casa de madeira rapidinha e foi brincar. O primeiro porquinho chegou correndo. "Socorro! O lobo mau quer me pegar!" O lobo mau bateu na porta e gritou: "Abra a porta, senão vou soprar, e sua casa vou derrubar." O porquinho não abriu e o lobo soprou. Soprou e derrubou a casa. O terceiro porquinho era muito trabalhador. Fez sua casa de tijolos. Demorou muito, mas ela ficou muito bem feita. Seus irmãos chegaram correndo e gritando: "Socorro! O lobo mau quer nos pegar!" Logo, o lobo mau bateu na porta e gritou: "Abra a porta, senão eu vou soprar, e sua casa vou derrubar." O porquinho não abriu e o lobo soprou. Soprou. Mas a casa de tijolos ele não derrubou. O lobo esperto subiu no telhado e entrou pela chaminé. Mas os porquinhos, mais espertos ainda, tinham acendido o fogo da lareira. Ai, ai, ui, ai! O lobo caiu na água quente e fugiu correndo. Os porquinhos aprenderam a lição. A pressa e a preguiça são inimigas da perfeição. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau? Quem tem medo do lobo mau, lá, 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 lá. Que história divertida! Você já conhecia essa história dos 3 porquinhos? O que você acha que o lobo aprendeu com isso? Será que o lobo aprendeu uma grande lição? Sim ou não? Compartilhe a sua resposta aqui no grupo.
Agora aqui no número 1 diz assim: encontre e circule os personagens da história Os Três Porquinhos. Então, na história que a tia colocou aqui, vocês perceberam que tem alguns personagens que são as pessoas que dão vida, né, para a história. Então, quais foram os personagens que apareceram? Então, você vai estar circulando os personagens. Depois que você circular, você vai contar quantos personagens tem essa história e vai estar colocando a quantidade nessa linha aqui. Agora, nós vamos para a página de número 5. Você já aprendeu que podemos indicar a ordem usando números como primeira, segunda, terceira, utilizando os números ordinais, que a tia já fez uma pequena revisão falando sobre eles. Agora nós temos aqui, observe as imagens e escreva números indicando a ordem que os fatos aconteceram na história Os Três Porquinhos. Então, aqui nós temos várias cenas. Estão observando aqui? Então, dentro desse quadradinho aqui, cada cena tem um quadradinho, tá vendo? Você vai estar colocando primeiro, segundo, de acordo com como a história aconteceu. Então, como nós já assistimos a história, você já observou como ela acontece. Então, agora você vai observar as cenas, essas imagens aqui. E dentro desse quadradinho, você vai estar colocando primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Lembrando que os números ordinais têm que ter o quê? A bolinha, senão ele não é um número ordinal, certo? Se caso surgir alguma dúvida, pode perguntar aqui que a tia pode relembrar como são os números ordinais. Depois não esqueça de fotografar e colocar aqui no grupo.